Capítulo 46 Conspiração, Parte 2 Gerald não sabia como responder. A única coisa que lhe restava fazer era arrastar seu próprio irmão para o inferno com ele. No entanto, depois de algum tempo, ele se acalmou e perguntou: Você acha que pode se livrar de mim contando suas mentiras? Me livrar de você? Não, isso não me ajudaria em nada, querido irmão. Eu estava impotente, tive que fazer isso. O tom de Timothy permaneceu calmo, como se ele estivesse apenas declarando fatos. Se eu tivesse honrado o pai e esperado 5 anos, eu estava com medo de ter que enfrentar o pirata da terceira irmã. Frota. Você sabe o que ela tem feito recentemente, certo? Gerald balançou a cabeça e sentiu uma pontada no coração quando percebeu como a distância entre ele e o segundo irmão havia se tornado grande. Ele lembrou que seu irmão era muito inteligente desde cedo, mas não era bom em cavalgar, atirar ou lutar. Contanto que ele tivesse a oportunidade de entregar um golpe a Timothy, ele poderia decapitá-lo. Ela montou seu próprio exército, irmão. Realmente, eu a admiro. Ela até começou a organizá-lo antes que o pai desse a ordem de lutar pelo trono. Isso era algo que nem eu esperava. Nós nos demos tão harmoniosamente durante a nossa infância, então como poderia ter se desenvolvido assim? Porque precisamos matar um ao outro para o trono. Então, ele deu um passo em direção a Gerald e perguntou: Tome-se por exemplo. Temo que agora você queira me dividir ao meio com sua espada, certo? Eu sei que você, irmão, desde que você me disse antes que quando você quer matar, você tem um olhar assustador em seus olhos. Timothy suspirou. Eu vou te dizer sem rodeios, eu tive que acabar com essa luta pelo trono de antemão. Caso contrário, se tivesse esperado 5 anos, teria de enfrentar a frota de Garcia. Ela já controla Clearwater há vários anos, e tornou uma cidade adequada para lidar com negócios e recrutamento de soldados, ao contrário de Valência, a cidade da colheita dourada, que só é boa para os negócios e não é adequada para a criação de soldados. Eu preciso de um exército forte o suficiente para resistir à frota da terceira irmã, o que não é algo que eu possa alcançar quando só posso depender de uma cidade comercial. Gerald Wimbledon, amanhã você será condenado a julgamento por causa do assassinato do rei e sua ausência do seu território. Eu, por outro lado, viajarei de volta a Valência durante a noite para que eu esteja lá antes que a notícia da morte do pai se espalhe. Ficarei profundamente desolado e aceito o trono apenas porque eu, como o segundo príncipe, sou o herdeiro que se deve ao dever. De qualquer forma, vou me tornar o rei enquanto você será condenado à morte pela guilhotina. Você. Gerald rugiu, enfurecido e atacou seu irmão. No entanto, a distância entre ele e Timóteo era muito grande, então sua espada foi interceptada por 2 cavaleiros que então o golpearam em troca, e uma espada perfurou sua panturrilha. Gerald perdeu o equilíbrio devido à lesão súbita e caiu no chão. Os guardas cercaram-no e prenderam-no no chão para que ele não pudesse se mexer. Você quer fazer um teste? Você acha tão humilde de mim? Eu vou contar a todos sobre o que aconteceu. Vou deixar que todas as pessoas saibam que tipo de monstro você é. É claro que não vou permitir que você faça isso, irmão, Timothy declarou pacientemente. O workshop alquímico inventou uma droga chamada Forgotten Language, que usa o veneno modulado do lagarto de areia da fronteira sul e é misturado ao leite. Depois de beber, você não poderá emitir nenhum som. Tenha certeza, você não sentirá nenhuma dor, mas o sabor é suave e confuso. Se você tem que culpar alguém, então culpe a nossa terceira irmã, o gênio. Se não fosse por ela, eu não seria forçada a fazer isso. Timothy acenou com a mão para o comandante do cavaleiro, que fez sua saudação e conduziu Gerald para fora do palácio. Os outros guardas também saíram para que as últimas pessoas restantes fossem Scholars e Timothy. Sua Alteza, desde que seu domínio sobre o trono já está resolvido, vou chamá-lo de Sua Majestade a partir de agora, disse Ansger quando ele se abaixou. Você fez bem.
Quando eu me sentar no trono de Grey Castle, honrarei nosso acordo, mas depois que vi o quão miserável meu irmão era hoje, acho que algumas provisões deveriam ser adicionadas ao nosso acordo para garantir minha segurança. O olhar do estudioso mudou imediatamente. Sua Majestade, você quer dizer, não se preocupe, eu só não quero ser traído. Timothy puxou uma pequena pílula do bolso. Isso deve ter sido muito para você lidar. Talvez você deva tomar essa pílula, ela dissolverá depois de 7 dias. Isso deve ser tempo suficiente para eu viajar para Valência, recebendo a triste notícia depois. Viaje de volta para Grey Castle. Mais tarde, quando eu me tornar rei, você se tornará o principal astrólogo como concordamos, mas não quero que os outros ofereçam um preço mais alto. Sua Majestade, você tem que estar brincando. O rosto de Solanger ficou pálido e seu olhar ficou dolorido. Mas no final, ele cerrou os dentes e acabou engolindo a pílula. Escolha inteligente, disse Timothy, enquanto balançava a cabeça com satisfação. Você pode ir. Quando o palácio estava deserto, o rosto do príncipe escureceu. Ele pegou a porcelana que foi colocada em uma pequena mesa ao lado da cama. Vários sons de porcelana quebrando podiam ser ouvidos. Então, os guardas que estavam estacionados do lado de fora imediatamente entraram. Sua Alteza, saia! Ele gritou. Sim, os guardas rapidamente abaixaram a cabeça e saíram, fechando a porta atrás deles. Não foi assim que planejei. Timothy não planejara matar seu pai. Com o favor de Wimbledon III, ele só queria que seu pai notasse as ações de Garcia e a impedisse. Seu irmão mais velho, o príncipe Gerald, por outro lado, seria um peão dentro da mão de Timóteo. Timothy pensara que esse plano não poderia dar errado. Ao controlar o mentor de Gerald, Scholaringer, Timothy podia manipular seu irmão do escuro. Dentro da Associação de Astrólogos, o status de Scholaringer não era alto, mas quando Ansger escreveu algumas cartas para Gerald, o primeiro príncipe foi rapidamente fisgado. Tudo isso foi exatamente como Timothy havia planejado. Seu irmão mais velho era forte em batalha, mas ele não era bom em pensar, mas ele ainda não estava disposto a entregar o trono. Com cada carta que trocavam, Scholaringer aumentava as ambições de Gerald, guiando pelo caminho que Timothy havia preparado. Quando a última carta com as previsões astrológicas foi enviada, Timothy voltou secretamente para o lado do rei, informando de que o primeiro príncipe poderia pressioná-lo a abdicar do trono. Não havia dúvida de que uma vez que esse assunto fosse confirmado, o rei imediatamente aprisionaria o príncipe com raiva ou até sentenciaria à morte ou exílio. Então, o rei Wimbledon teria que se concentrar em seus outros filhos, e quando ele viu que Garcia estava ativamente desenvolvendo suas forças militares, ela inevitavelmente se tornaria uma segunda monstruosidade para ele. Mas, quem poderia ter pensado que, quando Timothy tivesse revelado a notícia, o rei apenas sorriria, sacaria sua adaga pessoal e esfaquearia diretamente seu peito. Tudo aconteceu tão rapidamente que Timothy não teve chance de intervir. Ele só podia assistir seu pai morrer. Ele sentou-se lentamente ao lado da cama. Nos primeiros momentos após o incidente, ele pensou que tudo isso era uma ilusão. O sorriso final de seu pai era como um pesadelo, fazendo com que seus cabelos ficassem em pé. Timothy passou por tudo repetidas vezes, até mesmo inspecionando o corpo de seu pai, mas ele ainda não conseguia encontrar uma única pista sobre por que seu pai havia se matado. Ele também pensou sobre a ideia de que era simplesmente um duplo, mas ele não conseguia encontrar nenhuma falha na situação à sua frente. Até mesmo os restos das velhas feridas de seu pai eram exatamente os mesmos que ele lembrava. Vendo que Gerald tinha chegado para encontrar o rei, ele se acalmou. Com isso, ele poderia empurrar a culpa pela morte do rei Wimbledon III para o primeiro príncipe, e então ele poderia usar sua própria identidade como o segundo príncipe para herdar o trono. Depois de uma coroação suave, ele não estaria mais restrito ao seu próprio território. Então, ele poderia mobilizar forças por todo o reino para pressionar Garcia, forçando-a a abandonar o porto de Águas Claras.
Parecia que o final era melhor do que poderia ser, mas Timothy ainda se sentia profundamente desconfortável, como se ele fosse liderado por uma mão invisível, que já era capaz de controlar a guerra da alta nobreza de Grey Castle, mas o próprio Timothy não sabia nada sobre isso. No entanto, no momento ele não podia fazer mais nada além de reivindicar o trono, então ele não tinha escolha. Timothy Wimbledon jurou para si mesmo que, se descobrisse quem era a causa, ele os informaria do que aconteceu quando enfureceram o rei.